bilhões de reais. O total já mobilizado por nós passa de 3,4% do PIB, ou seja, o déficit primário já atinge 6% do PIB. O déficit estrutural, por um lado, estava em 2,6% do PIB, com a queda da arrecadação. E, por outro lado, nós já avançamos 3,4% do PIB em medidas emergenciais, fazendo um total de 6% do PIB de déficit primário, o que reflete a magnitude do esforço do governo do presidente Bolsonaro para combater essas duas ondas que avançam sobre o povo brasileiro. A primeira onda, a da saúde, que o Mandetta tem advertido, e a segunda onda, a da economia, a ameaça de depressão, de recessão, que pode chegar a uma depressão, que é o alerta que o presidente já tem dado. O presidente tem dito, vamos preservar as vidas, vamos defender a saúde do povo brasileiro, mas vamos olhar também a segunda onda que vem lá na frente, que depende da nossa reação, que é essa onda de queda da atividade econômica. Então, logo que iniciou-se a crise, nós recorremos a medidas emergenciais, primeiro as infraconstitucionais, depois avançamos para as constitucionais, e essa última medida, que foi inclusive objeto de um debate muito grande, né, se era necessário uma PEC ou não, nós tínhamos duas alas no Ministério da Economia, duas alas, cada uma muito ciosa dos seus deveres, são recursos públicos, né? Nós devemos uma prestação de conta e completa transparência sobre isso, então é muito importante que fique claro. Quando o ministro Alexandre Moraes, pelo Supremo, numa decisão monocrática, diz que podem avançar nos gastos, isso aconteceu no fim de semana. Na segunda-feira, nossa ala jurídica, completamente alinhada com o ministro Alexandre Moraes, disse, vamos avançar. Mas a ala econômica, que estava trabalhando há semanas com o presidente da Câmara, numa PEC emergencial, numa PEC de guerra, a equipe econômica estava trabalhando há semanas com o presidente da Câmara. Então, essa ala da economia disse, olha, nós precisamos também respeitar a regra de ouro. Se por um lado, a garantia do ministro Moraes nos dizia que não precisávamos mais nos preocupar com o resultado primário ou com os gastos, por outro lado, gastos dessa magnitude de 6% do PIB, gastos formidáveis por qualquer padrão, em qualquer lugar do mundo, de um caráter inteiramente extraordinário, evidentemente eles exigiriam um endividamento. E a regra de ouro diz que você não pode se endividar para financiar gasto corrente. Então, os economistas pediam exatamente que nós acelerássemos a aprovação da PEC de guerra, que tinha sido trabalhada junto pela equipe, junto com o presidente da Câmara, e nesse sentido, então, nós não só pedimos urgência na aprovação, como apoiamos não só a elaboração, vários capítulos lá foram levados por nossa equipe, pelo Banco Central, pela Fazenda, pela Economia, como também apoiamos e pedimos urgência. Nunca com nenhuma intuição de criar conflito entre poderes, muito ao contrário, temos uma história já de colaboração e gostaríamos que assim fosse, principalmente face a esse enorme desafio da saúde brasileira. Não é hora para busca de protagonismo, para oportunismo político, é hora de união exatamente para superarmos esses desafios. Então, eu passaria a palavra agora ao nosso ministro Onyx, porque é a cidadania que cuida da implementação do programa, da abrangência do programa. Quando nós começamos com a preocupação principalmente em 38 milhões de informais,
Isso foi se expandindo, os valores foram subindo por atuação exatamente desse mecanismo democrático em que nós confiamos tanto. A Câmara foi ampliando um pouco a abrangência do programa e, ao mesmo tempo, o próprio presidente puxou o valor para R$ 600 no final, e nós consideramos, então, que com esse gasto, e eu repito, que é maior do que toda a programação anual, quer dizer, em 3 meses nós vamos gastar mais do que toda a programação anual de todos os ministérios. Os 95 bilhões de despesas discricionárias que nós tínhamos. Daí, essa magnitude dos programas, que já passaram dos 800 bilhões e possivelmente vão chegar a quase R$ 1 trilhão ao longo das próximas semanas ou meses. É por isso que nós precisamos não só dessa blindagem jurídica, mas também dessa blindagem legislativa, e que nós estamos muito seguros. A decisão do presidente foi que nós vamos avançar, e nós estamos muito seguros de que, até pela manifestação pública do Congresso, do presidente da Câmara, do ministro Supremo, ministros do Supremo, de que tudo isso, toda essa união em torno desses objetivos ocorrerá. Então, o ministro Onyx vai falar um pouco da abrangência, do alcance do programa, e o presidente da Caixa Econômica Federal, que brilhantemente desempenhou a execução daquela medida nossa do FGTS, né, que trouxe o salário aniversário para milhões de trabalhadores brasileiros, essa capacidade de execução da Caixa Econômica Federal, sob o comando do nosso Pedro Guimarães. Ele vai, então, também explicar o planejamento, estamos fazendo de execução, e deixar claro também um ponto aqui. Não são 1 ou 2 dias de atraso ou de antecipação. Isso é muito importante, deixar o povo brasileiro muito consciente disso. Desde que nós começamos a formular o programa, o grande desafio é a logística de entrega. É um cronograma quase que físico, de captura dos cadastros, de cruzamento dos cadastros. Não é a aprovação ser 1 ou 2 dias antes ou 1 ou 2 dias depois que vai mudar esse cronograma físico. Quer dizer, se nós tivéssemos aprovado na segunda-feira, um dia logo depois da medida do ministro Moraes, ou se fosse amanhã ou depois da manhã, depois da aprovação da PEC em si, a PEC de guerra, isso em si não afeta o cronograma físico. O que acontece, essa liberação, o que ela faz, se fosse segunda-feira ou se é hoje, é a liberação do caixa. Por isso que eu disse, se aprovar, em 24 horas sai a licença, a sanção presidencial. Tanto que o presidente decidiu ir avante, e nós também na economia decidimos ir avante, nos alinhando com a linha jurídica e dizendo, vamos seguir mesmo antes da entrega da PEC. Embora a PEC, se fosse antecipada, também ajudaria a próprio grupo da economia a se sentir blindado para fazer manobras tão colossais, porque são manobras colossais. Nós estamos falando já de 300 bilhões de gastos. Quando você soma, não só, são 100 bilhões só dessa medida de ajuda emergencial. 100 bilhões só disso. Aí tem mais 88 bilhões para estados e municípios. Aí tem mais 50 bilhões para a complementação salarial. A empresa que quiser ou não puder pagar o salário completo, o governo vai e, em troca da manutenção do emprego, nós pagamos uma parte. Aí tem mais 40 bilhões de FOPAs, de folha de pagamento salarial, que são créditos também na veia, para que a empresa diga, olha, eu gostaria de manter emprego, só posso pagar um salário mais baixo. Tudo bem, o governo completa o salário. E, por falar nisso, mesmo para manter o emprego, mesmo a parte que eu devo pagar, eu também estou sem recurso. Não tem problema, está aqui o crédito para te dar o capital de giro para você pagar também essa parte, direto no bolso do trabalhador. Então, quando você soma isso tudo, já chegou a 300 bilhões, mais o déficit estrutural que já existia, então são números colossais. Daí a necessidade de nós avançarmos com segurança jurídica e segurança legislativa.
E eu quero dizer, inclusive, que nós no Pacto Federativo já tratávamos do protocolo da crise, como o presidente da República, como o presidente da Câmara, como o presidente do Senado, presidente do TCU, presidente do Supremo, governadores, como eles têm que se entender regularmente sobre isso. E, naturalmente, uma calamidade pública dessa magnitude, nós tínhamos desenhado um plano de emergência fiscal, uma calamidade pública dessa, por necessidade, requer um protocolo de crise. A direção dos poderes tem que estar coordenada, eles têm que estar conversando juntos, tem que haver uma descentralização de recursos. Nós já tínhamos mandado dinheiro para o ano passado para a sessão onerosa, 11 bilhões,7, quer dizer, 3 vezes o plano Candir, que é o pedido dos governadores. Esse ano já mandamos vamos mandar mais 88 bilhões para estados e municípios. Então, nós já estávamos com a ideia de descentralização do recurso para fortalecer a Federação Brasileira para enfrentar todo tipo de desafio, inclusive esse. Daí nós rapidamente temos reagido a essa demanda. Quer dizer, pode parecer muita gente criticando, eu acho que até um pouco oportunisticamente, não é? Mas a grande verdade é que em 3 ou 4 semanas nós saímos de 0 para mais de 800 bilhões de recursos para os próximos 3 meses na economia. Então, qualquer crítica de que houve uma demora no programa e tal, eu considero oportunismo político. Eu não considero uma coisa séria. Eu acho que a atitude séria agora é nos ajudar a resolver os problemas, não é ficar jogando responsabilidade para um lado ou para o outro. Então, eu peço a cooperação e acho que teremos, pela gravidade da crise, e chamo atenção de novo para o tamanho, para a magnitude dos recursos que estão sendo mobilizados. Isso nunca aconteceu antes, nunca foi numa velocidade tão grande. Nós estamos fazendo as comparações internacionais. Nenhum país emergente fez um movimento tão rápido e com tanto volume de recursos como nós. E o período médio entre a formulação e a implementação das medidas está em torno do mesmo período nos Estados Unidos. São um país relativamente eficiente na entrega de reações públicas a desafios de calamidades, porque eles têm muito mais experiência com isso. Tem calamidade toda hora lá, devido a mau tempo, vendaval, tornados, coisas desse tipo. Então, eu quero de novo dizer que nós temos um governo que está preocupado com todas as dimensões da crise, e inclusive já alertando para o problema econômico, que pode vir lá na frente, sem descuidar em nenhum momento do problema da saúde e do isolamento que é requerido no momento. E queremos dizer que o volume de recursos é formidável, nunca houve uma mobilização tão rápida de tantos recursos e que nós estamos preparados para continuar atendendo emergências. E pedimos que haja sempre, evidentemente, essa atitude de cooperação que tem havido, tanto da mídia quanto do Congresso, que tem nos auxiliado a lidar com a crise. Eu peço que justamente haja um espírito agora de união realmente em torno desse lema de que nenhum brasileiro será deixado para trás e que a defesa da saúde e do emprego dos brasileiros está acima de quaisquer diferenças. Daqui a 3, 4 meses, nós superarmos essa crise, atravessarmos o problema de saúde, podem voltar de novo com o barulho natural de uma democracia. Pode todo mundo chutar todo mundo de novo, começar a brigalhada, todo mundo atacando todo mundo, mas primeiro estamos todos juntos, porque juntos somos mais fortes. Todos juntos para resolver o problema da defesa da saúde brasileira. Ali na frente a gente volta a brigar de novo, porque democracia é barulhenta, tem sempre briga mesmo, com isso nós estamos acostumados. Mas eu acho que nesse momento de ameaça da saúde do povo brasileiro, não é o momento para tentar explorar politicamente quaisquer problemas que tenhamos. Obrigado. Onix, por favor. Obrigado, ministro Paulo Guedes. Bem, pelas palavras iniciais do ministro Paulo Guedes, nós todos nos damos conta da dimensão, né, que esse auxílio tem, da importância para a vida das pessoas numa economia que foi travada, né, em virtude do coronavírus. É importante dizer que no cadastro único nós temos 75 milhões de pessoas, das quais 65 milhões têm CPF conhecido,
são 28 milhões de famílias. Então, esses números superlativos, se nós ainda pensarmos que muito provavelmente nós temos, fora do cadastro único, uma variação que poderá ser de 15 a 20 milhões de brasileiros que não têm registro em nenhuma base de dados ou que não tem nenhuma formalização da sua atividade, nós nos damos conta do tamanho do esforço que o presidente Bolsonaro determinou ao time de ministros que fizesse. Então, existem dois pilares muito importantes desse programa de auxílio emergencial, que são a segurança, que é vital. Depois o presidente Pedro da Caixa vai falar do que está acontecendo no Brasil. Fora do Brasil, os hackers estão invadindo sistemas assemelhados aos nossos e prejudicando as pessoas. Então, a segurança é algo fundamental, que vai da segurança de poder entregar esse recurso a verdadeiramente quem mais precisa e não a espertalhões. Essa é uma coisa fundamental que o sistema tenha. E a outra coisa, nós precisamos dar a agilidade. Neste momento, o governo federal, através das suas estruturas, está organizando toda a base de dados para a gente poder encontrar os elegíveis. É muito importante ficar claro que, tirando o Bolsa Família, aquelas famílias que já estão contempladas nesse programa, só para que vocês possam ter uma ideia da complexidade, nós temos dentro das 14 milhões e 290 mil famílias, que é o maior índice da história do Bolsa Família, é dentro do governo Bolsonaro, que irão receber esses recursos no mês de abril. O que ocorre? Nós temos 2 milhões de famílias que recebem mais do que o auxílio emergencial dentro do programa Bolsa Família. Então, a fonte é diferente, o programa tem que ser preservado e estas pessoas têm que ser claramente identificadas. Depois, nós temos 12 milhões de famílias do Bolsa Família que vão receber 600, 1.200 ou 1.800 reais. E tudo isso, dentro da normalidade, será pago, conforme vem sendo pago há 15 anos no Brasil, a partir do presidente Pedro, do dia 16. Então, quem está no Bolsa Família, total tranquilidade, que vai receber tudo aquilo que tem direito pelos próximos 3 meses, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, chegando dinheiro a cada uma das famílias. A outra preocupação que nós temos, aí entra a questão, ministro Paulo Guedes, dos informais. Nós temos os informais que estão dentro do cadastro único, o sistema está sendo preparado para encontrar estas pessoas que nós chamamos de elegíveis inequívocos. Então são os informais que não estão presentes nem no MEI, que é o microempreendedor individual, nem estão presentes como contribuintes individuais do INSS. Então, nós pretendemos que ao longo da próxima semana, esse volume de pessoas esteja identificado para permitir que a Caixa Federal, que faz a coordenação da execução financeira do programa, possa então estabelecer, conhecendo o número, o calendário para que esses recursos cheguem até as pessoas. A outra dificuldade que nós temos, e agora vem a novidade, o anúncio, é os informais que não estão presentes no cadastro único, que são contabilizados a casa de 15 ou 20 milhões de homens e mulheres no Brasil e que precisam urgentemente desse amparo e desse esforço que o presidente Bolsonaro determinou que fizéssemos. Então, como essas pessoas serão atingidas? Como é que nós vamos saber quem são essas pessoas? Então, nós vamos, a partir de terça-feira, haverá um aplicativo que será coordenado pela Caixa Federal. Este aplicativo, que nós iremos apresentá-lo provavelmente na segunda-feira, porque a partir de terça-feira de manhã, as pessoas vão poder baixar esse aplicativo no seu celular. Ele vai ser super simplificado, não vai trazer nenhuma taxa, nenhum ônus às pessoas.
e vai permitir que ou pela web, pela internet, ou através do seu celular, as pessoas possam então fazer o seu cadastramento, para permitir que em torno de 48 horas posterior a esse cadastramento, aqueles que cumprirem todos os requisitos que a lei nos exige acompanhar, esse recurso estará creditado pela Caixa Federal, pelo Banco do Brasil ou na rede bancária privada. Ou então haverá uma autorização de saque que pode ser processado nas lotéricas e nós pretendemos tecnologicamente evoluir também para os caixas eletrônicos, ou seja, vai ser montada uma rede de proteção para quem mais precisa, para dentro de que na próxima semana nós possamos então já começar, primeiro, a ter claramente identificado quem são aquelas pessoas que têm direito, segundo a lei e o programa determinam. Segundo, aqueles que são os elegíveis, nós já teremos condição, muito provavelmente, de começar os depósitos em contas ainda antes do feriado da Páscoa. Portanto, nós queremos trazer uma palavra de tranquilidade às pessoas e dizer que o esforço está sendo pleno do governo no sentido de fazer com que esse importante auxílio, e esse auxílio tem uma característica, porque ele é o auxílio para as pessoas. O auxílio para as empresas, para a manutenção de emprego, para a folha de pagamento, o governo, como explicou o ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, está fazendo, está cuidando, foi emitida uma medida provisória que faz isso, que terá um gasto de 51 bilhões de reais para fazer esse atendimento. Agora, do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de pessoas localizadas em qualquer lugar do Brasil. A rede que nós estamos montando é uma rede de proteção que quer, durante 3 meses, em caráter emergencial, poder dar a melhor condição de que as pessoas possam enfrentar e superar o coronavírus. E faço minhas também as palavras do ministro Paulo Guedes. Nós precisamos, nesse momento, unir a todos. Prefeitos, governadores, parlamentares, judiciário, legislativo, poder executivo, porque agora o Brasil está numa guerra contra o coronavírus. E o esforço que nós estamos fazendo para realizar esses programas, eles se assemelham ao esforço de guerra, porque o grau de complexidade, o grau de detalhamento que nós temos que ter é gigantesco. Então, em cima dos 2 pilares, o da segurança e o da eficiência, nós então já queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, cachorro-quente, a diarista, de que ela, a partir de terça-feira, terá as condições de fazer o seu cadastramento e garantir que em poucas horas ela vai poder receber esse recurso que é tão importante para a sua manutenção e manutenção das suas famílias. E juntos nós vamos vencer sim o corona e o Brasil vai sair mais forte depois desse episódio. Gostaria de passar a palavra ao presidente Pedro Guimarães, da Caixa Federal. Boa tarde a todos. Como a gente conversou já há algumas semanas com o ministro Paulo Guedes, que coordenou o presidente Bolsonaro, o ministro Onyx, a Caixa, ano passado, pagou em pouco mais de 3 meses 60 milhões de brasileiros para o FGTS, para o saque imediato. Nós temos ampla capacidade, estamos nesse momento, na verdade há semanas, desenvolvendo o aplicativo, desenvolvendo uma série de mecanismos para realizar esse pagamento. Iremos sim contar com outros bancos. O ministro Paulo Guedes há pouco estava conversando, inclusive, poderemos contar com a ajuda dos bancos privados, porque no final das contas esse é um esforço de todos os brasileiros. Então é muito importante aqui, nós da Caixa Econômica Federal, nós somos o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes, mas nós não queremos e não buscamos nenhum tipo de protagonismo. O que acontece é que nós temos
uma grande capacidade técnica. Neste momento, a gente ainda não vai anunciar, segunda-feira anunciaremos o calendário, uma série de detalhes operacionais. Nós teremos já a discussão, como o ministro Onyx falou, a partir de terça-feira, do aplicativo. Deverá ser o aplicativo mais baixado do mundo. Quando nós realizamos o aplicativo do FGTS Saque Imediato, foi, naquele momento, o aplicativo mais baixado do mundo. Além disso, nós vamos ter também uma central de atendimento. Neste momento, os vice-presidentes, e eu coloquei 4 vice-presidentes 100% focados nesta operação. Eu mesmo, há 2 semanas, o meu maior foco é esta operação, por determinação do meu chefe, do ministro Paulo Guedes, claramente do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o que a gente tem é tranquilidade de realizar esse trabalho como os brasileiros precisam. Eu não quero adiantar os detalhes operacionais, porque, de novo, estamos finalizando o decreto hoje, então tem umas questões ainda operacionais, nós não podemos antecipar, iremos trabalhar no fim de semana, mas na segunda-feira teremos os detalhes em relação ao aplicativo, em relação ao site de internet, em relação à central de atendimento telefônico. O que significa isso? Os brasileiros poderão acessar, de várias maneiras diferentes, esta base de dados para que eles possam, e isso é um ponto muito importante, qual é a base que nós não temos? É a base das pessoas que não estão no cadastro único. É a base exatamente, como o ministro falou há 2, 3 semanas atrás, dos informais. Então, esta é a base mais complexa e a base que na segunda-feira, de novo, vamos entrar no detalhe, mas já temos muito bem discutido como que a gente vai acessar de uma maneira rápida. Agora, uma outra questão muito importante. Nós vamos querer, sim, a ajuda de todas as pessoas, de todos os empresários. A gente vem recebendo uma série de ideias, então nós temos muita tranquilidade, mas o que acontece é o seguinte: esta parte da operação está praticamente finalizada, só que quando nós lançarmos, sabemos que teremos provavelmente dezenas de milhões de acessos em um só dia. Então, o que eu gostaria de reforçar é, até agora, nós não lançamos ainda, então qualquer aplicativo que a população esteja vendo não é um aplicativo do governo federal brasileiro, porque este aplicativo que a Caixa montou junto com o governo federal é o único que efetivamente concentrará essa base de dados. Então, para finalizar, a Caixa está 100% focada, nós temos ampla capacidade, nós já realizamos o pagamento de todas as pessoas do Bolsa Família, nós já temos uma série de dados cadastrais. Esse aplicativo, em relação à parte do Android, do Google, que tem 96% dos clientes da Caixa Econômica Federal têm acesso a esse aplicativo, que é um aplicativo mais barato. Então, também nós entendemos que este será o aplicativo mais baixado. Nós já temos todo o acordo. Então, na segunda-feira, anunciaremos esse acordo deste aplicativo, que já estará operacional. De novo, eu não quero adiantar, mas a gente já está certo em relação a isso, em relação à central de atendimento e em relação à parte na internet. Logo, nós teremos uma ampla capacidade de atender milhões de brasileiros que irão realizar a autodeclaração, e aí, de novo, a gente vai entrar em mais detalhes na segunda-feira, mas o que eu quero deixar a população tranquila é: trabalho, o governo federal tem trabalhado, esse é um trabalho que tem o Ministério da Economia, que tem o Ministério da Cidadania, que tem a Caixa Econômica Federal e tem vários outros órgãos e empresas. Muito obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Lembrando que o jornalista deverá fazer apenas uma pergunta, por favor. Daniel Gulino, O Globo.
Desculpa. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Eu fiquei com uma dúvida. O aplicativo vai ser lançado na terça-feira, mas esse prazo de 48 horas não começa a valer na terça-feira, vai começar a valer em um ponto a ser definido ainda. Ou não? Porque senão o pagamento já começaria na quinta, não é isso? Bom, é importante dizer o seguinte: quem é que precisa baixar o aplicativo para fazer o seu cadastramento? São os informais que não estão no cadastro único, os contribuinte individual ao INSS e o microempreendedor individual. Mas mesmo aquele que eventualmente está cadastrado no cadastro único, no aplicativo, vai ter uma pergunta, ele vai colocar o CPF dele. Se ele tiver algum registro, o aplicativo já vai confirmar que ele já está na base de dados. Tá? Agora, é evidente, o aplicativo vai ser disponibilizado a partir da terça-feira, e aí nós temos aquelas duas listagens: os inequívocos ou elegíveis que já estão no cadastro único. Isso nós estamos correndo para fazer dentro da base de dados do governo, para muito provavelmente na terça ou na quarta o presidente Pedro e a Caixa já poder anunciar um cronograma de pagamentos. Aquele que se cadastra a partir da terça, a partir do momento que chegar na base de dados, que deve ser na noite da terça, para quem se cadastrar, por exemplo, na manhã, ele terá mais ou menos 48 horas para ele ter confirmado o local ou a conta onde esse recurso vai ser pago. Então, deve ser essa a metodologia que nós vamos usar. Tem uma questão muito importante também: o cadastro único, o site saiu fora do ar. Nós estamos ampliando o atendimento dele, porque ele recebia de 7 a 8 mil atendimentos diários. Nos últimos 2 dias, nós estamos com mais de 300 mil visitantes, por isso que o sistema caiu. Então, nós estamos realocando ele num espaço que não vai ter limites para a visitação, mas ele só estará no ar na segunda-feira, e as pessoas não precisam ir lá no cadastro único. Por quê? Porque a lei estabeleceu, e aí eu estranhei algumas matérias aí na imprensa, a lei estabeleceu que o cadastro único está congelado no dia 20 de março. Portanto, não há necessidade de ninguém se cadastrar pelo cadastro único agora. O cadastramento será, volto a frisar, no aplicativo que, junto com a Caixa, nós vamos ter disponível a partir da terça-feira de manhã. Porque, só para deixar claro, né, são 2 grupos de aplicativos. Um é este que nós estamos lançando e que as pessoas vão falar, as pessoas que não estão no cadastro único, os informais falarão, darão a informação para a Caixa Econômica Federal, para que a gente possa montar a base e entender se essas pessoas irão ou não irão, podem ou não podem receber o benefício. E se existe um segundo aplicativo, esse já está pronto, de novo a gente vai detalhar na semana que vem, que é onde a gente realizará o pagamento. Este será de graça, todos os brasileiros terão uma conta de graça, aqueles que não têm ainda, terão aberto uma conta de poupança digital de graça. Qualquer brasileiro que tenha uma conta em qualquer banco receberá da Caixa uma TED, se ele quiser, de graça. Ou seja, tem no Banco do Brasil a Caixa, recebe a informação e passa para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil realiza o pagamento. Por que isso é importante? Porque reduz, ou seja, espalha no setor financeiro estes pagamentos. Nós estamos fazendo outras parcerias, que de novo anunciaremos semana que vem, mas posso adiantar que nós utilizaremos a base de ATMs, ou seja, essa é uma base muito importante. Realizaremos também as lotéricas, que são da Caixa Econômica Federal, então os lotéricos são fundamentais, mas nós já fizemos isso no FGTS, no saque imediato. Então, o que eu quero deixar claro para a população é que nós não temos uma novidade operacional. O que acontece aqui é uma escala muito maior, e sim, esta questão muito importante do cadastro dos informais. Isso sim será uma novidade, mas para dar um exemplo, eu recebi aqui o dado, no saque imediato,
nós tivemos na central de telefone 82 milhões de acessos, de pessoas CPFs diferentes. 82 milhões de brasileiros acessaram individualmente para tirar dúvida pelo telefone. Então, nós imaginamos que, neste caso, vai passar certamente de 100 milhões e muito rápido. Por causa disso, para finalizar, todos os números são superlativos. Por causa disso, temos todo o cuidado, porque sabemos que quando nós anunciarmos, terá que estar já tudo funcionando 100%. Não adianta estar funcionando 95%, porque nós teremos toda a rede paralisada, porque, de novo, serão dezenas de milhões de acessos, poucos minutos ou instantes depois que nós anunciarmos. Por causa disso, esse cuidado todo para não sobrecarregar o sistema e aí as pessoas não terem algum tipo de problema. Próxima pergunta, Caian Messina, TV Band. Olá, boa tarde, ministros. Boa tarde, presidente. Ao vivo também na TV Band News. Eu queria, só para a gente as pessoas estão muito preocupadas com esse cronograma, eu sei que os senhores ainda não têm. Então, dá para dizer que na semana que vem, ainda não, as pessoas que estão elegíveis, que já estão na base de dados, o pessoal, por exemplo, do Bolsa Família, ainda não vai receber o auxílio emergencial. É isso? A semana que vem não sai. Bolsa Família, fiquem tranquilos, até o dia 30 de março foi creditado o recurso, tem pessoas que estão recebendo o recurso, receberam esta semana, elas receberão na data aprazada, dia 16 de abril, que é o calendário, as pessoas do Bolsa Família vão receber aquilo que for mais vantajoso do Bolsa Família ou do auxílio emergencial. Então, eu estou afirmando aqui que a partir do dia 16, a Caixa irá pagar de R$ 600 para cima, em faixas de 600, 1.200 e 1.800 reais no Bolsa Família. E aquele que está no Bolsa Família não precisa baixar aplicativo, não tem que fazer nada no aplicativo. Os elegíveis que estão no cadastro único, o esforço que nós estamos fazendo é para permitir que já na próxima semana a Caixa Federal possa começar a fazer os primeiros créditos. E nós não estamos falando de pouca gente, a gente está falando aí de 5, 6, 7, 8, talvez até 10 milhões de pessoas. Então, isso eu disse no início, o professor Paulo Guedes falou corretamente, isso é uma operação colossal, é épico. São 60, 70, 75, talvez 80 milhões de pessoas que nós vamos ter que atender. Então, é realmente um esforço tecnológico muito grande, será um esforço das agências e da estrutura, Caixa, Lotérica, Banco do Brasil, o presidente Pedro corretamente traz os caixas eletrônicos, né, através do sistema ATM, que nós precisamos ter para facilitar a vida das pessoas. O dinheiro, eu quero dar tranquilidade, o dinheiro vai chegar, as pessoas têm que ter tranquilidade, o dinheiro vai chegar na mão delas com segurança. E para encerrar aqui de minha parte... Pois não, presidente. O que é importante? No saque imediato, nós pagamos mais de 30% das pessoas, ao redor de 20 milhões de brasileiros, pelo celular. Todas as pessoas que tiverem já conta na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, receberão imediatamente, a partir da Caixa, receber a base de dados. Esta é a grande discussão que nós temos, e isso é uma questão operacional. Mas o que é importante? O decreto ainda não foi publicado. Então, hoje é sexta-feira, você tem sábado e domingo. Então, é toda uma questão. E qual é a relevância aqui? Nós estaremos pagando dezenas de milhões de brasileiros. Então, nós temos sim uma data, eu não vou te antecipar, porque, de novo, se a gente falar a data e a gente errar por um dia a mais, será crucificado, mas nós já temos tudo muito bem definido, mas vamos passar o fim de semana batendo. Por quê? Nós só podemos pagar, e de novo, a Caixa é a parte final, a Caixa é o ente que faz a distribuição para a população brasileira, mas até chegar à Caixa Econômica Federal existe um caminho. Então, hoje, o que eu posso dizer pela Caixa é que nós temos tranquilidade que, recebendo a informação, muito rapidamente a gente realiza esse pagamento. Rapidamente é um dia e meio. A questão é ordenar
E aí, só porque o ministro Onyx falou, e é muito importante, são 3 grandes grupos. O grupo do Bolsa Família, por que a gente não antecipa? Porque isso daí ia gerar um caos. O Bolsa Família, há 14 anos, tem a sua operação muito bem definida, do dia 16 ao dia 30, ao redor dele. Então, no caso do Bolsa Família, tudo continua nos mesmos dias. Por quê? Se você fosse antecipar, você ia misturar os outros 2 grupos, que é o grupo daqueles no cadastro único, fora do Bolsa Família, e aí tem algumas exceções, porque a lei tem uma série de questões, então isso é outra questão importante. A lei cria uma série de regras, exatamente isto é que gerou a maior complicação, porque você tem que bater a base de dados com a série de umas 10 regras. Então, não é simples. Você tem que fazer uma filtragem da base de dados em cima de 10 variáveis diferentes. E o que acontece? Esta base já existe. Esta é a segunda mais tranquila. O que é o maior desafio? O grande desafio está nas pessoas que não estão em base nenhuma. Mas o que a gente pode afirmar para a sociedade brasileira é que nós já temos a solução via aplicativo, via internet e via uma central de telefone. Isto que foi feito durante as últimas 2 semanas. Para terminar, nós não começamos esse trabalho há 2 dias ou 3 dias atrás. Desde que o ministro Paulo Guedes, quando ele conversou conosco, há algumas semanas, 2 ou 3 semanas, o nosso foco na Caixa Econômica Federal foi desenvolver um aplicativo que 100 milhões de pessoas possam baixar. Você fazer isso em 3 semanas, eu não sei se algum banco no mundo fez. Nós realizamos, e de novo, coordenado pela economia, pela cidadania, esse é um esforço de governo, do governo Jair Bolsonaro. Só quero reforçar por último, isso é um trabalho de equipe. O Rubem Novaes, meu amigo, presidente do Banco do Brasil, ele está 100% alinhado conosco. Inclusive, nós conversamos praticamente todo dia. No que o Banco do Brasil puder ajudar, ajudará. Isso é muito importante, porque vai acelerar o pagamento, em especial do primeiro grupo, que é exatamente esse grupo, como o ministro Onyx falou, das pessoas que estão no cadastro único fora do Bolsa Família e que têm conta seja na Caixa, seja no Banco do Brasil, e esses receberão muito rápido. Os senhores têm algum plano de contingência para evitar, por exemplo, aglomeração nas agências? Obrigado. Sim, excelente pergunta. A Caixa Econômica Federal tem mais de 25 mil pontos de venda. E não são as agências que são a capilaridade maior. São 4 mil agências. Mas nós temos 13 mil lotéricas, que abrem, inclusive, no fim de semana, que abrem até mais tarde, que estão em áreas mais sensíveis do ponto de vista econômico. Por causa disso, as lotéricas serão fundamentais, como foram no saque imediato. Para lembrar as pessoas, quando nós pagamos no saque imediato até R$100, foi exclusivamente pelas lotéricas. Então, este público, muitas vezes, será pago muito preponderantemente pelas lotéricas, quando não for pelo aplicativo. Eu também quero reforçar que nós não esperávamos pagar 1/3 das pessoas, ou seja, 20 dos 60 milhões do saque imediato, de uma maneira automática. Nós esperamos, sim, agora, realizar milhões de pagamentos com o dinheiro sendo recebido na conta automaticamente. Por isso, eu também quero agradecer ao meu chefe, o ministro Paulo Guedes, e o Roberto Campos, presidente do Banco Central, porque nós temos a aprovação para abertura de contas digitais de poupança, que não existia também. Na verdade, eles estão discutindo nesse momento. É uma determinação do Conselho Monetário Nacional. Nós tivemos que abrir um tipo especial de conta que não existia para essa operação. E isso foi feito de novo em tempo recorde. E por que isso é importante? Porque é uma conta
que é grátis e pode ser movimentada pelo aplicativo. Então, a pessoa não precisa ir à agência. Isso é muito importante. Qual é o maior problema quando se abre uma conta em banco, na Caixa Econômica Federal? A pessoa tem que ir na agência, gasta tempo. Só do fato de ter que ir à agência, imagina você tendo 30 milhões de pessoas indo nas agências da Caixa para abrir uma conta. O que nós conseguimos? Simplificar muito, basicamente com o CPF, e aí de novo na segunda a gente detalha mais, mas a abertura dessas contas digitais, elas são com o mínimo possível de informação. E isso vai ampliar e acelerar muito o tempo. Última pergunta, Isabela Camargo, Globo News. Olá, boa tarde. Queria fazer 2 perguntinhas, se for possível. Primeiro, sobre os informais. A gente queria saber, são 15 e 20 milhões de informais recebendo a partir de um aplicativo. Essas pessoas, que não têm o celular, como é que fica a situação de que não tem? Vocês estão imaginando um plano B, já que não é possível fazer pelo sistema tradicional, da pessoa indo a um ponto físico? E queria fazer uma segunda pergunta, que é a respeito, que o governo chegou a anunciar no dia 16, o adiantamento do pagamento do abono salarial. Mas hoje saiu uma publicação falando que o pagamento vai ficar para o dia 30, como já estava previsto. Queria saber se teve uma mudança no planejamento de vocês. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento do governo às equipes técnicas da cidadania, do Ministério da Economia e da Casa, aqui da Casa Civil também, e queria fazer esse agradecimento na pessoa do Dr. Barreto, que é o secretário executivo da Cidadania, que junto com a equipe do presidente Pedro Guimarães, do vice-presidente Paulo e da vice-presidente Tatiana, trabalharam incessantemente nas últimas horas para a gente poder acelerar e poder prestar esse serviço à sociedade. Nós somos talvez o país latino-americano que tem o maior número de telefones celulares por cidadão. Não há nenhum outro país que tenha a quantidade que nós temos aqui no Brasil. Então, nos parece que esse é o método mais simples para que as pessoas possam acessar. É muito difícil a gente identificar uma pessoa que não tenha um celular. Nós estamos trabalhando para que esse acesso, mesmo nos celulares pré-pagos, seja absolutamente gratuito, sem nenhum ônus, e vai haver a inserção para esses celulares de condições de crédito que o tráfego do baixar o aplicativo e depois a operação, isso está sendo trabalhado hoje através da Anatel com as operadoras de telefonia no Brasil para garantir que isso esteja sem nenhum ônus para as pessoas. Além disso, é claro que nós vamos aí provavelmente no início da próxima semana também abrir pelo telefone, como já disse o presidente Pedro, nós vamos abrir uma linha telefônica que tem capacidade de atendimento de mais de 80 milhões de pessoas. Ou seja, então, poderá ser feito todo o procedimento e as informações e auxílio às pessoas pelo telefone. E, é claro, nós vamos também criar uma forma que as pessoas, eventualmente, se não tiver nenhuma coisa, nem outra coisa, a gente possa, então, ter as agências, caixas, lotéricas, com uma instrução que permita que elas possam auxiliar as pessoas para fazer o seu cadastramento. Depois de feito o cadastramento, aí a operação é bastante simplificada. O Brasil tem o melhor sistema de pagamentos do mundo, nenhum país é melhor do que o Brasil, nenhum país está mais automatizado e informatizado que o Brasil. Portanto, poucos países do mundo têm operações hoje mesmo com a rapidez e com a instantaneidade que o Brasil tem. Portanto, nós temos segurança e tranquilidade que, com segurança, pela plena identificação daqueles que realmente mais precisam e agilidade para rapidamente, no momento em que todo o sistema estiver completo, a gente pode atender rapidamente, como disse o presidente Pedro. E, por fim, dizer que toda a estrutura do governo do presidente Bolsonaro está voltado para, com a maior rapidez possível, poder fazer esse recurso chegar. E outra coisa, também na palavra do ministro Paulo Guedes, nós não
teremos problema nesses 3 meses de recursos. Os recursos estão dimensionados e, se eventualmente alguma suplementação for necessária, nós teremos. A sociedade brasileira pode ficar tranquila que o governo Bolsonaro vai atender principalmente essa camada importante, que são os informais e aqueles que têm atividades que dependem da circulação das pessoas. Isto está assegurado e garantido pelo presidente e pelo time de ministros do presidente, sob a liderança do ministro Paulo Guedes. Bom, para encerrar, eu pediria que nós recorrêssemos a uma característica muito brasileira. Nós somos um povo muito afetivo, muito fraterno. O isolamento social não é a nossa condição natural. Nós abraçamos, nós somos afetivos, somos afetuosos. E numa hora como essa, mais do que nunca, nós precisamos ajudar os invisíveis. Quando começou esse auxílio emergencial, o foco era exatamente os invisíveis, os que nunca foram alcançados, os que nunca pediram nada ao governo. É o taxista, é o ambulante, é a faxineira, eles nunca precisaram de governo, eles são informais, são invisíveis para a máquina do Estado. E num momento como esse, que a tragédia se abate sobre eles perdem a capacidade econômica de sustentação, de autossustentação. E eles não sabem o que fazer. E cada um de nós conhece um deles. Cada um de nós tem um taxista que... Eu estava num hotel aqui em Brasília, tinha lá 10, 11 taxistas, estavam todo dia lá na porta. Tem sempre uma faxineira que vai, tem um engraxate, tem um ambulante. Então, cada um de nós conhece e pode orientar uma pessoa assim. Você pode orientar, falar, olha, vai ter um aplicativo. Ah, se você não tem um aplicativo, olha aqui, eu te ajudo. Eu te ajudo. Você pode até por proximidade mesmo, você falar, olha, tem alguém ali no ponto de táxi lá perto de casa que eu conheço, guardei aqui porque eu usava sempre, vou telefonar para ele e vou ajudá-lo. Então, fazer essa informação circular, ajudar os brasileiros, porque a operação tecnicamente é simples, é só ele se cadastrar que o dinheiro vai chegar. Então, ajudá-lo a se cadastrar é algo que nós somos centenas de milhões. Esses invisíveis são 19, 20 milhões. Então, nós realmente podemos ajudá-los de forma que nenhum seja deixado para trás. É dessa capacidade nossa de indicar cada um deles é que vai depender a salvação de cada um deles. E essa solidariedade, essa fraternidade, esse afeto nosso, ele vai desde... Aqui embaixo, a nossa relação de dia a dia que nós tínhamos com essa pessoa, o restaurante onde você comia, e você sabe que agora está todo mundo em casa, e eles não têm como, o garçom não tem como é que ele vai sobreviver? Ele não tem mais a gorjeta, não tem mais o salário, o restaurante fechou, mas você tem o telefone do restaurante, o dono do restaurante tem o telefone dos garçons, e é só ligar para eles e ajudá-los a se inscreverem. Então, isso depende de nós. Nós podemos salvar os brasileiros invisíveis. E esse esforço vai desde cada um de nós aqui até lá na ponta do Banco Privado, que também vai ajudar. O Pedro, na Caixa Econômica Federal, está pronto para fazer a transferência. Nós fizemos esse pedido, inclusive, para toda a rede de bancos privados também. Eles também têm condições, eles têm CPFs, eles têm localização, os prefeitos têm cadastros de informais, as companhias de táxi têm cadastros. Todos esses cadastros, se vierem para nós, serão utilizados, serão cruzados, e poderão lançar essa rede de proteção a todos os brasileiros. Então, obrigado, vamos trabalhar juntos, nós vamos furar essa primeira onda e vamos lá na frente enfrentar a segunda também, que é a onda da economia. Obrigada a todos, está encerrado.